Oi, viajantes da vida! Você fica cansado? Você fica cansada quando tem que mudar alguma coisa dentro de você? Pois é, né, gente? Esse caminho da transformação aí de vez em quando é cansativo. Mas na nossa viagem de hoje, nós vamos estudar um personagem do Evangelho que, se ele tivesse se cansado de mudar, se ele tivesse se cansado de melhorar, nós é que não estaríamos reunidos aqui nos chamando de cristãos e de espíritas. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações. Se já quiser adiantar, deixa o like aí para não esquecer lá no final. E lá no final, se não gostar, você pode mudar para dislike. E deixa um comentário para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita e você aí também que não é espírita, mas passou por aqui para trocar ideia conosco. Que Jesus nos envolva e nos acalente nesse momento de estudos. Como nós estávamos pensando e conversando lá na introdução desse vídeo, de vez em quando bate um cansaço de mudar. Quando a gente olha para as nossas imperfeições, quando a gente olha para essas propostas de sermos pessoas melhores, à luz da doutrina espírita, à luz da mensagem de Jesus, ou de qualquer outra doutrina filosófica que promova o indivíduo, que ajude a gente a deixar essa condição ainda de espírito atrasado, belicoso, ranheta, briguento, e se tornar pessoas melhores, e nos tornarmos todos nós pessoas melhores. Pois é, essa é uma questão que de vez em quando a gente fica só na superfície. Eu quero, mas eu não consigo, eu tento, mas está forte demais, é além das minhas forças. E aí muitas vezes a gente quando fala assim, além das minhas forças, lá no segredinho, a gente está querendo dizer assim, olha, eu não estou querendo fazer força. Sabe onde é que a gente está tirando isso? Aqui do Livro dos Espíritos, que vai aparecer aqui rapidinho, porque a obra que realmente toca nosso estudo de hoje é outra. Mas aqui no Livro dos Espíritos, lá na questão 909, finalzinho da terceira parte, que trata das leis morais, Kardec faz uma pergunta muito interessante, exatamente sobre isso. Se é possível mudar, se a gente pode, fazendo alguns esforços, de novo aí a ideia do fazer esforços, né? Transformar nossa parte inferior numa parte superior. Olha só como é que está colocado e como é que os Espíritos respondem, lamentando. É verdade. É uma das raras vezes em que no Livro dos Espíritos a gente vê os amigos espirituais respondendo meio que num tom de lamentação. Olha só, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu vou até deixar aqui por um pouquinho para a gente poder pensar sobre isso, porque pensa só, não é? Às vezes mudar um comportamento pode no início dar trabalho, a gente pode estar acomodado, a gente vai ter que enfrentar o eu velho. Gente, olhar para o nosso eu velho, olhar para aquilo que a gente está acostumado a fazer, para aquilo que a gente já não pensa mais nem para fazer, né? Tem coisas que a gente faz errado que já faz errado por instinto. Tem coisas que fazem mal para nós e que nós continuamos fazendo. Por exemplo, quem se empanturra aí de refrigerante, de açúcar, de doce, sabe o mal que está fazendo para o próprio corpo. Quem fuma, bebe, sabe o mal que está fazendo para o corpo. Mas aí diz assim, é mais forte do que eu. Por isso que o amigo espiritual que respondeu ali diz assim, até ele está meio cansado, tá vendo? De tentar ver que a gente tenta e não muda. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Por quê? Porque para mudar bastam esforços insignificantes. Claro que dependendo do tamanho do erro, do tamanho do vício, não vai ser tão insignificante assim. Mas é exatamente isso. Progredir, a gente vai se chocar contra o eu velho, contra as nossas mazelas íntimas. E isso dá um trabalho. E isso tem que enfrentar a inércia, tem que enfrentar a acomodação. É por isso, minha gente, que muita gente foge aqui da doutrina espírita, foge dessa proposta transformadora
e corre atrás, não pare de sofrer por aí. Porque o salvacionismo pode até custar dinheiro, mas é barato em esforço, embora seja um caminho falso. Não existe essa história de mudança sem esforço, gente. Por isso que o Espírito diz ali e lamenta. Não existe mudança sem esforços. E olha que eu não estou usando a palavra sacrifício, não. Eu estou usando esforço mesmo, trabalho, exercício de mudança. Essa é a questão. E aí a gente vai, muitas e muitas vezes, ter que confrontar aqueles comportamentos já acumulados, cristalizados, repetidos, convencionados. Pois é, de vez em quando a gente demora para mudar porque vem aquela história do todo mundo faz também, não é? O todo mundo faz também paralisa muita gente. E aí, quem faz esse movimento de tentar mudar, mas muitas vezes se depara primeiro com os próprios vícios. Ah, como os nossos vícios resistem a deixar, não é? Você olha para aquele brigadeirão lá, olha para a salada de alface e palmito e diz assim, vai ter que ser a salada de alface e palmito, senão não muda. Pois é, eu estou fazendo um tom de brincadeira, mas isso em todas as outras atividades. Os nossos vícios íntimos, o nosso comportamento vicioso é a primeira grande resistência que a gente enfrenta. Mas, como eu tinha dito, nós estamos numa coletividade ainda atrasada. E aí nós vamos enfrentar, primeiro, a resistência dos parentes. Mas não tem. De vez em quando não aparece alguém assim, poxa vida, eu fui lá, resolvi aderir a um centro espírita, resolvi trabalhar na campanha do quilo, resolvi frequentar o ERG e os meus parentes estão pegando no meu pé, os meus parentes estão dizendo que eu fiquei fanático, os meus parentes não admitem mais que eu não vá naquelas festas em que todo mundo enche a cara e fala bobagem. Resistência dos parentes. Nós, lógico, vamos encontrar as resistências dos amigos, dos parceirinhos de queda, né? Vamos pensar mais assim, não é tão amigo, não. Porque amigo que vai com a gente pro buraco não é amigo. Amigo que empurra a gente pro vício não é amigo, mas são parceiros de quedas. E a gente vai enfrentar a resistência deles. E também vai enfrentar uma resistência dos nossos inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Desencarnado também, principalmente. Vão ficar olhando e dizer assim, vou acreditar que esse Maurício mudou nada. Que mudou coisa nenhuma. Não tá só tentando, é só máscara. Então os inimigos também tendem a continuar apontando os nossos erros, os nossos vícios, as nossas mazelas, aquelas que a gente, cometeu há muito tempo atrás, mas eles continuam trazendo vivinhas na nossa memória. Então, muita gente, principalmente aqueles de nós mais pessimistas, vendo ali o que o Espírito disse meio lamentoso, vai dizer assim, ai, é uma jornada solitária essa da transformação moral. É uma jornada de solidão, a gente caminha sozinho, ninguém dá apoio. Mas, gente, será que é uma jornada tão solitária assim? Porque tudo bem, tem essas resistências todas que a gente falou aí. Mas, toda vez que a gente também procura alguma coisa boa, será que não tem mais ninguém procurando ao mesmo tempo? Já parou para pensar? Que quando a gente foi ao centro espírita pela primeira vez, devia ter pelo menos ali umas 4 ou 5 pessoas pela primeira vez também. É muito comum, pelo menos nas casas espíritas aqui da nossa região, quando vão fazer o encerramento da reunião, e algumas até brindam com um livro dos Espíritos, um Evangelho segundo o Espiritismo, perguntar assim, tem alguém no centro que veio pela primeira vez? Aqui no nosso Paulo de Tarso a gente tem esse hábito, até para poder fazer um acolhimento, até para poder conversar com essa pessoa que veio a primeira vez no centro espírita para saber que negócio é esse espiritismo. Então já reparou que tem pelo menos umas 2, 3 mãozinhas que se levantam e dizem assim, eu estou aqui pela primeira vez, eu estou aqui pela primeira vez. Pode ser que não volte nunca mais. Acontece, viu, gente? Tem gente que passa a primeira vez, viu que não tem um milagre esperando por ela ali, racha fora atrás de um. Mas no centro espírita ela vai encontrar uma caixa de ferramentas para ela mesma, para ele mesmo, construir a própria felicidade. Então vamos devagar que o andor o santo não é de barro porque não tem santo, mas não está tão sozinho assim, não está tão solitário assim. A caminhada da transformação, a jornada da transformação não é solitária, não. Mudar de rumos, novos rumos, claro, vão apresentar para nós novos desafios, novos testes, novas provas pesadas. Pois é, mas também, lógico, eles vão trazer novos parceiros de caminhada. Não vem com essa história de que a jornada da transformação é solitária. Não.
A mudança íntima só a gente pode fazer na gente mesmo. Não tem como terceirizar progresso, tá, gente? Não adianta botar o nome na reunião mediúnica e achar que vai sair espírito puro depois que fizerem um salamaleque lá com a gente. Não, não é assim. Mas, embora cada um de nós, e só individualmente nós, vamos conseguir alcançar um estado mais evoluído de espíritos, isso é verdade, ela não é uma jornada solitária, porque ao mesmo tempo que a gente está tentando, tem um monte de outros companheiros, companheiras tentando. E aí vem o acolhimento daquilo que a gente chama de a nossa família espiritual. Lembra que tinha a resistência da parentela? Pois é, a gente está lá sofrendo as críticas, as acusações dos parentes, quando não são eles que levam a gente para o centro, né? Às vezes a gente tem lá aquela tia, aquela avó, aquela mãe, aquele pai, que conhecem o espiritismo antes da gente e leva, desde a evangelização. Então fica mais fácil ainda. Mas, mesmo que a parentela não seja esse acolhimento todo de família, quando a gente começa na jornada do bem, tem a chamada família espiritual que se aproxima de nós, tem os novos amigos que nós vamos fazendo lá naquela tarefa nova, na tentativa nova, sempre. E aí, à medida que a gente vai passando o tempo, à medida que a gente vai trabalhando ao longo do tempo, a transformação acontece. As conquistas reais aparecem. E aí, com as conquistas reais, vem o respeito. Senão, a gente pelo menos cala os opositores da nossa transformação, porque eles não vão ter mais o que falar de nós. Nem os parentes, nem os amigos de vícios, nem os inimigos vão ter mais o que falar. E os vícios terão sido vencidos, né? Então, essa é a questão interessante. Somente quando a gente passa um tempo no esforço, ó, o esforço ali de novo, antes da gente se despedir aqui do slide do livro dos Espíritos, olha ali o esforço mais uma vez, para a gente poder entender que só com esforço é que vem a transformação. Por isso é que a vida apresenta para nós tantas provas. Bom, tá certo, aqui o planeta ainda é de provas e expiações, que tem uma diferença sutil, mas que é importante. Prova é como acontece na escola, né? Você estuda, se prepara. Uma hora você tem que atestar que pode progredir, que pode ir para a próxima série. Então vem as provas, que elas não visam castigar, elas visam verificar o nosso rendimento. É por isso até que em várias escolas, universidades, já não se chama mais prova, chama verificação de aprendizagem. Porque é exatamente isso que a prova é prova, continua sendo prova, tá, gente? Mas, para ficar um discurso menos pesado, a gente chama de verificação de aprendizagem, avaliação de aprendizagem. É isso que acontece na vida. Por isso que nós temos tantas provas na vida, ainda principalmente nessa condição mais atrasadinha, mais inferiorzinha que nós temos. E aí agora que a gente pode deixar a base da doutrina como subsídio para nós, vem um exemplo. Lembra que eu falei que nós íamos conhecer um personagem que é um modelo de transformação para melhor? Tem vários, né? O Evangelho tem um montão. Mas, aqui no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, é lógico que nós vamos conhecer primeiro, na primeira parte, o personagem Saulo. Um doutor da lei, estava se preparando para ser rabino, foi aprendiz de Gamaliel, supunha-se que ele seria um grande lá entre os fariseus. E não é que, de repente, essa criatura começa a perseguir os cristãos? Comete erros, comete equívocos e depois se transforma naquele que nós chamamos de Paulo. Poxa vida! Mas é a mesma pessoa, Maurício? Para quem não sabia, quem nunca leu o Evangelho, quem nunca estudou, sim, meu povo! Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Um representa a fase sombria, negativa, inferior, e o outro representa o exercício de mudar. Que não é simples, lógico, nenhum de nós está aqui para mentir, mas olha só como essa jornada de Saulo até Paulo, ela também é a nossa, de transformação, de mudança na existência. Ele teve que largar de lado essa ideia de que ele seria poderoso, seria respeitado, né, teria mando entre os judeus, para virar um simples tecelão e peregrinar por aí, atendendo e divulgando a mensagem de Jesus. Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque ele deixa de ser perseguidor, deixa de ser equivocado e passa 30, 40 anos praticamente da sua existência trabalhando em si mesmo, lutando
lutando com Saulo para poder se fazer Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele, como eu disse, sem o qual nós não teríamos o cristianismo no Ocidente. Teria desaparecido como uma mera seita do judaísmo se Paulo, agora Paulo, né, não tivesse decidido sair por aí fundando igrejas e pregando fora das fileiras do povo judeu, fora do judaísmo. E essa é uma questão interessante. Por que que a jornada de Saulo para Paulo é inspiradora para nós? Vamos tomar assim? Ela não é a nossa. Por quê? Porque a dele está contada lá, principalmente no livro Atos dos Apóstolos e aqui no Paulo Estevão, do nosso Emmanuel, com muito mais detalhes até. Mas a história dele contada mostra que ele mudou numa única existência, ele fez aquele caminho do Saulo errado para o Paulo trabalhador. A gente está meio que fazendo a prestações essa transformação. Essa é uma questão importante, né? E ele atesta a fortaleza moral, atesta esse vigor transformador. Ele não se cansou de buscar a transformação. Ele não se cansou de fazer esforços, como os Espíritos sugeriram lá na questão 909 do Livro dos Espíritos. Mas, a gente lendo o livro assim, será que não se cansou mesmo, Maurício? Bom, a obra mostra que ele teve, sim, lógico, por ser humano, por como nós também, e até para poder servir de inspiração para nós, aqueles momentos de baixa energia. Aqueles momentos de pensar assim, não vai dar certo, não vou conseguir. Ele teve. E nós também temos. A diferença entre ele e nós é que ele já foi lá há 2000 anos, praticamente, e numa existência ele foi de Saulo, perseguidor equivocado, para Paulo, o tecelão de Jesus. Nós, como eu estava dizendo, parcelamos o nosso progresso aí, né? Como se a gente tivesse feito uma prestação aí dessas lojas. Então eu vou progredir em 20 encarnações sem juros, porque é basicamente isso que nós temos feito. Por isso ele já fez há 2000 anos e a gente está tentando aqui até agora fazer esse mesmo caminho. Mas a gente dá um passinho para frente, dá um passinho devagarinho, aí às vezes acha que vai recuar, acha que vai cair, aí segura um pouco, espera, pensa que não vai dar e dá outro passinho, e aí começa nesse caminhar para frente, porque olha só, é para frente que se anda, tá, gente? Do que a doutrina espírita ensina pra gente, não dá para regredir e estacionar. Se a gente parar aqui, pensa comigo, sua vida tá tão boa, tão boa, tão boa, que você acha que não quer mais nada dela? Dá para parar aqui e continuar só vivendo do jeito que está? Eu garanto que não. A gente sempre tem alguma coisa para reclamar, sempre quer, do ponto de vista material, a gente sempre quer alguma coisa melhor, mais nova. Do ponto de vista da alma também, a gente sempre quer um pouquinho mais afeto, mais carinho, mais tolerância, mais paciência. Então, não dá. Se eu estacionar, se eu resolver parar de progredir, a dor vai ficar por mais tempo, porque esse incômodo, essa dor que incomoda, ou esse incômodo que faz a gente caminhar para frente, que faz a gente sair do lugar em que está, para poder ir para um lugar melhor, tentando avançar, essa dor é útil, porque senão a gente ficaria paralisado aqui. E essa é a questão, já que não dá para recuar, já que parar aumenta o tempo, não aumenta a dor, aumenta o tempo de sofrimento, aliás, pode aumentar a dor. Pensa bem, o nosso corpo vai envelhecendo. Se eu parar aqui e resolver não fazer mais nada, não fazer mais nenhum exercício, é lógico que todas as articulações, todas as juntas vão reclamar mais daqui a 10 anos do que elas reclamam hoje. Então, a dor pode piorar, embora o espírito não possa regredir. Mas estacionar é aumentar o tempo de dor, o tempo de sofrimento. E caminhar para frente, é para frente que se caminha. E é isso que a gente vai fazer. Nós vamos revisitar na história de Saulo caminhando para ser Paulo, uma inspiração para nós. E dentro dessa história de Saulo caminhando para ser Paulo, aparecem dois personagens no mundo espiritual já, né? Porque embora eles tenham conhecido os dois aqui encarnados, é no mundo espiritual que eles fazem o maior trabalho junto de Saulo para ele se fazer Paulo, que ajudam, que inspiram e que dão a ele, ainda Saulo, no momento de muito abatimento, um lema, uma bandeira para ele seguir, para ele poder perseguir aquela situação. Mas, revisitando a história dele, ele tinha sido, como eu comentei antes, preparado para ser um grande,
Para ser um sacerdote, ele ainda não era só doutor da lei, como a gente aprendeu, porque até não tinha aluno, então não dava nem para chamar de rabino, embora de vez em quando aqui o Emmanuel chame de ex-rabino. Não, ele não era rabino porque ele não tinha estudantes sob a sua tutela, ele não orientava ninguém. Mas ele já conhecia a lei de Moisés todinho, ele já conhecia os códigos judeus todinhos. Então ele era um doutor da lei. Como um doutor da lei, tinha sido preparado para ser poderoso, mandatário e tudo mais. Pois é. E aí ele resolve perseguir. Qual é a característica de Saulo? Saulo pode ser um símbolo para nós. O símbolo do eu velho. Né? Muito orgulho, muita vaidade, né? E ainda fica ali perseguindo os seguidores de Jesus. Oh, coisa chata isso, né? E egoísta, porque ele queria que os louros, que todo o reconhecimento fosse só para ele. Daí a perseguição que ele fez a Estevão. Quando ele percebeu que estava perdendo a discussão lá na casa do caminho, e Estevão virou as costas e foi continuar trabalhando, ele ficou muito bravinho das calças, viu, gente? Ficou muito danado, muito, como os jovens dizem hoje, muito pistola. Né? Bravo com Estevão, tanto que perseguiu e levou Estevão à morte. Mas essa é a questão. Se Saulo representa o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o que Paulo representa? O oposto disso. Daí a ideia da transformação, daí a ideia do caminho de transformação. Então, Paulo vai ser para nós a humildade, o trabalho constante para divulgar a mensagem de Jesus, a abnegação, não é? O contrário do egoísmo, lógico. Então, de Saulo para Paulo, a gente tem essa jornada de se despir da vaidade, do orgulho, do egoísmo e se vestir com a túnica do trabalho no bem, com a túnica do serviço com Jesus. E é nessa vibração aí de perseguidor que ele vai até Damasco tentar prender Ananias e cai do cavalo, literalmente. Às portas da cidade, como diz Emmanuel aqui, como dizem os Atos dos Apóstolos também, lá o livro no Novo Testamento, ele se viu cercado por um grande resplendor de luz e pum, caiu da montaria. Caiu da montaria e ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitres contra o aguilhão. Poxa vida, aguilhão é aquele troço pontudo que usa para fazer as ovelhas caminharem dando uma estocada nelas. Pois é, né? E essa é uma questão interessante. E aí ele diz assim: mas quem és, Senhor? O que queres que eu faça? Ele que antes perseguia um carpinteiro morto, se depara com um Jesus vivo, aliás, dos poucos que deve ter visto Jesus espírito, porque os discípulos, enquanto Jesus estava lá vestindo um corpo material, estava sempre meio abafadinho, né? A luminosidade espiritual do mestre. Só aparece mais na transfiguração do Tabor. Mas Saulo, ainda Saulo, caído do cavalo, desmontado lá, olha assim: quem é o Senhor? Aí eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele percebe o seguinte: olha, eu estava perseguindo um carpinteiro morto. E ele aparece vivo para mim aqui, essa doutrina é boa mesmo, hein? Essa doutrina é diferente mesmo. Aí ele cede. E cedendo ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? E aparece uma das situações mais interessantes, que a gente nem percebe, porque está focado em outra coisa. Jesus diz assim: entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Só que Jesus não diz o que ele tinha que fazer ali na porta. Depois Jesus convoca Ananias para devolver a visão para Saulo, que ele tinha ficado meio cego daquela deslumbrância toda, né? E aí Ananias também não diz para ele o que fazer. Ninguém em Damasco, naquela passagem, diz para ele o que fazer. Aí ele vai procurar Gamaliel, o mestre, para aprender. Ele sabia que Gamaliel já tinha se convertido ao evangelho, já era um discípulo de Jesus. E o Gamaliel também não diz para ele o que fazer. Gente, como é que Saulo ia aprender o que fazer? Jesus não tinha dito para ele que seria dito o que fazer? Pois é, ele aprendeu o que fazer fazendo. Ele aprendeu o que fazer vivendo. Essa é a questão. Não existe uma receita. Se eu pegar a receita daquela criatura que hoje está numa condição mais elevada e tentar aplicar a mim, que sou um espírito diferente, que tem um passado diferente, não vai dar certo. Pode até surgir uma máscara. Não, a inspiração daquela criatura pode me acelerar. Pode me ajudar eu, Maurício, a encontrar o meu caminho. Mas ela não vai dizer que o meu caminho é aquele caminho. Foi isso que aconteceu. O Saulo teve que seguir o caminho dele. Cada dia uma nova lição de progresso. Primeiro, a primeira delas, renunciar ao eu velho. O que se esperava dele? Ser poderoso, ser sacerdote, ser mandatário do povo judeu. O que ele fez? Largou isso tudo, foi se penitenciar. Foi exatamente isso, gente. Foi se penitenciar, tecendo tendas no oásis de Dan, no meio do deserto lá de Palmira. Ele deixou de ser aquele tribuno famoso,
né, que ganhava todas as discussões, para ser um simples tecelão de tendas. Deixou de ser um doutor da lei de Moisés, embora ele não tivesse aberto mão dos conhecimentos, para ser um simples aprendiz de Jesus. Gente, a descrição aqui do período que ele passa, os 3 anos que ele passa lá no oásis de Dan, junto com um casal, Áquila e Prisca. Áquila homem, Prisca mulher, né, que foi perseguido, que fugiu das perseguições que ele fez em Jerusalém. Né? E aí ele passa ali aprendendo. O casal tinha muito mais sabedoria no evangelho do que ele naquele momento, naquela fase da sua compreensão dos seus estudos. Então ele acaba 3 anos na condição de estudante, de aprendiz de Jesus. Aí eu já começo a questionar, quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós resolvemos, para buscar ser um eu novo, nós nos despimos do eu velho, inclusive da vaidade, do orgulho e do egoísmo que caracteriza o eu velho? Quanta gente, chega no centro espírita já querendo ser da diretoria. Quanto já chega querendo liderar, já querendo participar da reunião mediúnica sem nunca ter lido o livro dos médiuns. Muitos de nós buscamos os ambientes de mudança, mas não temos o ímpeto da mudança. E Saulo teve. Ainda Saulo, hein, gente? Mas ele fez isso, tá? Já dando aquela passada, aquela mudança de comportamento. E é preciso mesmo descer dos pedestais do orgulho. Ele desceu. A gente também tem que descer. É preciso mesmo a gente galgar postos de serviço. Olha só que coisa interessante, né? Antes, Saulo tinha seguidores, tinha soldados, manipulava o sistema judiciário judeu para poder conseguir os seus objetivos. Depois, caminhando para ser Paulo, ele larga isso tudo, bota um tear no ombro e onde ele vai construindo tendas, vai tecendo tendas para poder ter o mínimo de din-din, de recursos para se alimentar, para alimentar os companheiros que iam com ele nas viagens, porque foram várias e vários companheiros diferentes. Não foi só Barnabé no começo, como a gente tem aquele estudo lá sobre Barnabé e Saulo em Antioquia, mas essa é uma questão que a gente tem que estar sempre, com o olhão bem atento. Ele deixou o pedestal da vaidade, do orgulho, do reconhecimento, do aplauso. Por isso que naquele outro estudo eu comentei, mais vale a gente tentar ser mais Barnabé, quer dizer, aquela coisa de ficar ali mais no dar suporte à transformação, do que querer galgar logo de cara a posição de Saulo ou de Paulo, né? O divulgador, o chefe, o líder, o comandante da caravana. Nada, comandante, coisa nenhuma. E aí o que aconteceu com essa proposta de mudança de Saulo? Foi fácil? Todo mundo saiu aplaudindo, todo mundo saiu abraçando? Coisa nenhuma. Primeiro, ele foi rejeitado pelos seus pares, pelos judeus, principalmente pelos fariseus do seu tempo, que hoje está cheio de fariseu por aí ainda, mas ele foi rejeitado ali pelos amigos, foi rejeitado pelos inimigos. Ele não tinha sido um perseguidor em Jerusalém? Primeira coisa que acontece, ele chega lá doente, bate na porta de um amigo, tal do Alexandre, é recusado, deixa nem ele entrar, porque estava imaginando que ou ele ficou doido, ou ele era realmente um perigo, uma ameaça para o poderio farisaico. Despacha Saulo, ainda Saulo. Aí ele estava doente, já estava começando a ficar com febre, bate lá na porta lá da casa do caminho, os antigos inimigos, né, aqueles que ele perseguia, foi exatamente isso, deixa nele entrar. Fica todo mundo com medo de ser um lobo com pé de raposa, né? E fecha a porta para ele. Mas Pedro, que não é bobo nem nada, fala assim, olha, alguém tem que ir lá ver se ele se transformou mesmo. E Barnabé aceita o convite, por isso essa importância de Barnabé na história de Saulo. E ele, olha só que coisa interessante, né? Encontrou também, essa que dói mais, a rejeição da família. Talvez essa tenha sido para ele a grande mudança de chave ali. Porque ser rejeitado pelos amigos doeu, magoou. Ser rejeitado pelos inimigos era esperado, uai. Agora, chegar em casa, buscar a família, já doente do corpo físico, e ser enxotado pelo pai, no livro, que é exatamente esse ponto divisor de águas ali na vida de Saulo, é quando ele começa a subida para ser Paulo, né, ele vai procurar o pai primeiro. Porque quando ele chegou lá em Jerusalém, já tinha ordem de prisão. Então, por isso que Alexandre despachou ele também, né, porque ele não queria ser associado a um futuro presidiário. Os irmãos do caminho, tendo reconhecido que ele mudou, mas que era perigoso ele continuar ali, por causa das perseguições, imagina, o perseguidor agora está acolhido entre os perseguidos. Ia trazer mais gente para perseguir ainda.
Aí Pedro sugere que ele vá para outra cidade. Ele foi despachado. E aí ele vai e aí resolve assim, bom, já que eu vou para outra cidade, deixa eu ir lá para a cidade natal. E vai para Tarso. Vai procurar o pai, que era rico, que era abastado, que tinha condições de ajudá-lo. Doido para convencer o pai também de que Jesus era o Messias. Deu tudo errado. O velho Isaac, preconceituoso. O velho Isaac, já viúvo, porque a mãe, segundo ele, tinha morrido de desgosto. Gente, o povo adora botar a culpa na gente dos erros dos outros, das falhas dos outros. E o Isaac faz isso. Sua mãe morreu de desgosto porque você aderiu a essa coisa doida de cristianismo. Não foi. Ela já tinha saúde frágil. Quem matou de desgosto foi o orgulho que ela tinha. Foi aquela intenção maternal, justa até das mães, de querer ver o filho sempre na posição de maior relevo. Como ele não ia mais ter isso, ela definhou, se sentiu fracassada. Mas o que matou a mãe de Saulo não foi ele, foi o orgulho dela. Foi aquela visão preconceituosa deles, pais, em relação ao filho que se transformava numa outra doutrina. Então Isaac dá um esculacho. Isaac fala que a irmã teve que se mudar de Jerusalém envergonhada. Põe Saulo para baixo de cachorro, para baixo de escravo. E diz assim, não, ou você escolhe esse Jesus ou escolhe a mim. Gente, vocês já pensaram em ter que passar por isso? Ter seu pai. Naquele momento, a única pessoa que você imagina, esse vai me acolher, sangue do meu sangue. E tomar uma sapatada dessa. Ou você fica com esse Jesus, ou não é mais meu. Ou você abandona esse Jesus, ou não é mais meu filho. Pelo menos foi isso que ele disse lá. Né? Ou seja, ou Jesus ou eu. E aí Paulo diz, mas meu pai não fala isso, Jesus é o Messias que nós esperávamos, eu posso provar. O velho não quis ouvir. E deu com a porta na cara dele. Para não ficar um negócio mal na foto, não tinha foto na época não, mas para não ficar mal ali na história, o Isaac pega um saco de dinheiro, que devia valer muito na época, e manda um empregado entregar para Saulo. É o primeiro teste. É o primeiro teste. Imagina o Saulo orgulhoso, quase rabino, quase sacerdote, quase poderoso em Israel, recebe um saco de dinheiro para tá aqui, teu pai mandou te entregar isso para você não passar fome. O primeiro ímpeto, está escrito no texto, a primeira vontade dele era devolver. Aí ele parou para pensar, mas se eu quero seguir a Jesus, se eu quero vivenciar a humildade, mesmo diante dessa humilhação, sim, e foi humilhação, ele acabou aceitando os recursos. E essa é uma questão interessante, né? Essa rejeição da família, a gente nota no livro, principalmente, ela é determinante. Para ele sair daquela condição de assim, eu sou um doutor da lei que agora quer servir Jesus, e se colocar como eu sou um servidor de Jesus, faça-se em mim, como disse Maria, o que o meu Senhor quiser que seja feito. E essa é uma história interessante, é um passo interessante, porque a gente pode olhar para nós. Ai, a minha família me rejeita, a minha família não quer que eu seja espírita, então tem que largar todo mundo e ficar só com a minha família espiritual. Mas peraí, então por que você nasceu nela? Eu me pergunto isso muito. Né? Não é só para você que me vê, para você que me ouve, a gente passa por isso também. Quantas diferenças entre nós e nossos familiares, nossos consanguíneos, desde essa proposta de transformação. Mas, como eu falei lá no começo, é o tempo de trabalho, é a transformação real que garante o reconhecimento. E aí, com o passar do tempo, vai se abrandando, a gente vai aprendendo a conviver, sem a intenção de transformar, de converter a parentela para o espiritismo, para a mensagem que a gente está abraçando, mas vai vivendo e exemplificando a partir de casa. Gente, como isso atenua, como isso abranda as relações familiares. Porque de vez em quando tem gente que fica naquela coisa meio assim, ai, eu encontrei no centro a minha família espiritual, a outra não, é aquela parentela difícil. É a sua família espiritual porque você não mora dentro da mesma casa. Porque só encontra dentro do centro todo mundo é irmãozinho, todo mundo é irmãzinha. Quando está carregando sacola na campanha do quilo, um se oferece para carregar o peso do outro. Agora vai viver debaixo do mesmo teto. Vai conviver, vai pagar a conta junto. Vai ver que às vezes não dá para pagar a conta. Se não tem atrito. Então aguenta aí. Calma que a parentela, como diz Emmanuel, no livro Caminho da Luz, não. No livro Caminho, Verdade e Vida, esse que vocês estão vendo na capa aqui, que um dia a parentela vai ter que ser convertida em família. Família pelos laços do amor, pelos laços do afeto e tudo mais. E aí, voltando cá para a história do Saulo, que a gente está meio que divagando aqui, mas não está não, só estou contextualizando, que é para a gente não ficar nessa história do que eu vou abandonar minha parentela para ficar só com a família espiritual.
ele sai muito triste, né? Sai carregando a sacola de dinheiro, mas sai. Vai saindo de Tarso. E aquela época, pela descrição do Emmanuel, no entorno da cidade tinha uns lugares, umas cavernas assim, já estava anoitecendo, ele já estava tiritando de febre, já estava sentindo a febre tomando conta do corpo. Ele resolve se abrigar numa caverna para passar a noite, mas muito triste, muito caidaço, do mesmo jeito que eu falei lá na hora que a gente começou esse estudo. Ai, eu estou cansado de fazer esforço para evoluir. Ele deve ter pensado isso. Pensa bem, ele procurou os amigos para dizer que tinha encontrado Jesus. Ninguém quis ouvir. Ninguém acreditou na transformação dele. Ele procurou os antigos perseguidos, os próprios cristãos, que naquela época eram só chamados homens do caminho. Ninguém permitiu que ele ficasse lá. Ele procurou a família também não quis saber dele. Dá uma sensação de cansaço, né? Tipo assim, tô passando por tudo isso, tô passando por todas essas rejeições porque eu tô tentando melhorar. Cansa tentar melhorar. Muita gente que é pessimista vai dizer isso. Eu estou cansado de tentar melhorar e não consigo. Eu estou cansado de ser uma pessoa boa e as pessoas não reconhecerem. Está trabalhando pelo reconhecimento. Para com isso. Não é essa a ideia. E aí ele se abriga nessa caverna, já cansado, já com febre, nessa confusão, assim, puxa vida, eu tentei, não consigo, estou cansado. E nesse estado ele entra ali num certo torpor. Mas como já tem uma fé vigorosa, também começa a se dispor a orar, a conversar com os amigos espirituais, a conversar com Jesus. E nessa hora, é interessante porque nos Atos dos Apóstolos isso não aparece, aparece aqui no livro, mas depois aparece na carta aos Coríntios, quando ele diz que foi visitar ou conhece um homem que visitou o terceiro céu. Pois é, ao que tudo indica, pelo que a gente observa aqui, ele estava em estado meio lúcido, teve um desdobramento, né, um sonambulismo, né, um desprendimento sonambúlico do corpo físico, é um afastamento maior do que o sono. E aí ele se encontra com quem, gente? Isso, com Abigail e com Estevão. Estevão, que ele tinha feito matar, e Abigail, a noiva, que não deu certo porque ela se converteu ao cristianismo e acabou tuberculosa. Então, os dois já estavam desencarnados, ela vem ao encontro dele e fica tão feliz, mas ao mesmo tempo ele aproveita, né? De vez em quando a gente não faz isso. Na hora que você está lá passando aperto, vem alguém querido, você sabe que aquela pessoa pode dar um colo, a gente não faz mais, faz cachorro, que né, tá machucado, com a patinha machucada, e quando ele vê o dono chegando, ele ganha mais ainda. Ou então uma criança, que quando cai e não tem ninguém para socorrer, ela pega e levanta sozinha. Mas se ela estiver vendo a mãe passar no corredor, começa a chorar. Saulo ia fazer isso. Ele ia começar a reclamar, ele ia começar a lamuriar. Eu estou vendo vocês, que felicidade, mas olha como eu estou triste, olha como eu estou sofrido, olha como eu fui rejeitado. Ele estava pronto para dizer isso. Só que a Abigail não dá margem. Né? Tem aquela saudação inicial, ela assim, mas você chora? Mas por que você está chorando? Não tem motivo para chorar. Acabou com a crise de autopiedade. Né? E essa é uma questão interessante. Quando os propósitos são bons, porque olha só, Saulo passou por tudo isso. Ele podia ter desanimado, mas não desanimou. E aí o que acontece? Vem a ajuda espiritual. Então, quando os nossos propósitos são bons, a ajuda espiritual vem. A ajuda espiritual acontece. Por isso estava ali Abigail e Estevão junto com ele, para dar um apoio, para dar uma luz. Mas ela não deixa ele se afundar na autopiedade. Ela chama a dar aquela chacoalhada assim, vamos lá, se transforme. Não deixe essas coisas te abaterem. Agora que você começou no caminho com Jesus, e Jesus foi crucificado, você está querendo o quê? Está esperando menos do que isso? Você que foi um perseguidor, ela não fala isso não, mas ele devia estar pensando, né? E aí, olha só, quando a gente se congela na autopiedade, muito dificilmente a gente progride. Mas quando a gente vai para as ações, quando a gente parte para mais ação e menos discurso, para mais ação e menos queixa, menos reclamação, o progresso acontece. A dificuldade que acontece é o quê? Como é que nós somos mesmo? Se realiza em fazer atendimento fraterno. Porque está acontecendo isso. Porque a minha vida está difícil. Porque deve ser o espírito obsessor. A gente tem muita queixa e pouca ação. Nós fazemos o contrário do que Abigail sugeriu para o Saulo ali. Ainda era Saulo, hein, gente? Paulo, foi construído ao longo dos anos. Né? E aí a gente vê assim, ela falando com o Saulo, olha, não desiste não, você não tem direito de ficar aí se queixando. Nós ficamos com muita queixa e pouca ação. E é pior, a gente ainda quer impor condições. Olha, não, tudo bem, eu vou progredir, mas eu só vou fazer campanha do quilo naquele dia que tiver fresquinho. Porque quando está muito sol não dá, né? O corpo da gente sente. Ou então quando está chovendo também não dá, porque a gente vai escorregar, vai cair do morro.
A gente fica pondo condições. Fica impondo condições para fazer o bem, fica impondo condições para se transformar, como se nos transformarmos não fosse interesse nosso, fosse interesse dos outros. É o tipo das outras pessoas assim, olha, se você não me der isso, eu não vou ficar uma pessoa boa, não. E a outra pessoa está se lixando para isso, ela está ocupada com a transformação dela, ela está ocupada com a mudança que ela tem que fazer, e aí é que vem o que aparece que a gente tem como tema. Lembra? O tema desse vídeo, o tema dessa palestra não é, né, ama, trabalha, espera, perdoa? Só isso, 4 verbos. Né? Todos eles no imperativo. E aí a gente olha assim, é o lema, Emmanuel chamou de o lema de Abigail. Por quê? Porque primeiro eles têm aquela conversa amorosa, ela levanta o astral dele, mas é lógico, né? Espírito guia não é babá. E eles tinham que continuar a sua jornada, Abigail e Estevão, e Saulo tinha que continuar dele aqui na Terra. E aí quando eles estavam se preparando para se dividir, o Saulo doido, para dizer, não vai, fica aqui comigo, me dá mais um colinho. Ela, claro que ela não podia dar mais um colinho, né? Claro que ela tinha que continuar trabalhando para ele poder também continuar trabalhando. E ele começa a lançar umas perguntas mentais e ela responde com esses 4 verbos. É interessante porque assim, é um diálogo dele com ele mesmo, em que ela só faz intervenções pontuais. E ele começa assim, gente, mas é muito difícil. Eu tenho trabalhado, eu tenho estudado, eu tenho meditado, eu olho a lei de Moisés do lado de cá, eu olho os textos de Mateus do lado de cá, eu fico tentando entender Jesus, mas como é que eu vou compreender? Porque uma coisa é entender, outra é compreender, que pega cérebro e coração ao mesmo tempo. E aí a gente pensa assim, gente, como é que eu vou compreender Jesus? Aí Abigail diz apenas, ama. E aí a gente para pensar, mas por que ela só disse ama para compreender Jesus? Gente, qual é a tônica da mensagem de Jesus? Qual é a parte mais importante, o ensinamento repetido mais vezes? Não é o amor? Ó, pressionado pelos fariseus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar a si mesmo, amar. Em várias instâncias, nas mais variadas formas, amar até os inimigos. Né? Então, o amor é a instância suprema do ensinamento de Jesus. E Abigail sugere exatamente isso. Ame. Ame porque o amor é a essência da mensagem de Jesus. E esse amor que transforma, esse amor que equilibra, porque de vez em quando a gente quer amar tanto que cerceia a vida do outro, que impede o outro de crescer, que coloca numa bolha os seres amados para que eles não sofram. Eu não quero que a pessoa que eu amo sofra. Mas são exatamente esses testes, gente, que nos fazem mais fortes. E aí, lógico, vem essa proposta de amar e com o cuidado de não amar desequilibradamente, de não amar de forma a sufocar. Então, amar como Jesus ama. Por isso, compreender Jesus é amar como ele ama. Aí Saulo, né? Ainda é Saulo, tá? Saulo começa assim, tudo bem, eu entendi que amando eu vou compreender melhor Jesus. Mas é tanta tarefa, é tanta luta, é tanta privação material, é tanta gente necessitada. Como é que eu vou falar de amor para alguém que está com a barriga roncando de fome? Ou então para aquele que está doente lá, atrelado num catre, numa cama. E aí Abigail responde com mais um verbo no imperativo. Trabalha! Porque de vez em quando a gente quer que a transformação aconteça por milagre. Num salto. Não, é o trabalho que transforma. E no caso do trabalho material, é o trabalho que alimenta. Então nenhum de nós vai ficar assim, não, quando eu me aposentar, aí eu vou poder colaborar. Aí já é tarde, você pode desencarnar antes de aposentar, ainda mais com essas leis doidas mudando cada dia aqui no nosso país. A aposentadoria está cada vez mais longe, principalmente para os mais novos. Então a gente tem que pensar nisso, trabalhar. Esse trabalho do bem, esse trabalho do amor, esse trabalho o amor posto em ação, né, que é a caridade, ele vem como uma forma de nos alimentar e principalmente, olha só que coisa interessante, todo o bem que nós fazemos, todo o trabalho que nós realizamos, lá na frente vai ser nosso advogado, quando nós tivermos que nos deparar com a prestação de contas devida. Então, trabalha, diz Abigail. Trabalha, realiza, faz o bem apesar da inferioridade, não fica esperando ser superior para fazer o bem. Use o fazer o bem, use o trabalho como forma de se fazer melhor, de se fazer superior. E aí vai o segundo verbo. Então, ama para compreender Jesus, trabalha para aplicar o ensinamento, para poder ter seus advogados psicológicos aí na sua jornada. E aí é que vem a história. Paulo, ou Saulo, né? De novo, Saulo. Começa, mas é difícil. As pessoas são incompreensivas, Abigail.
Eu tentei me reunir lá com os cristãos, eles não me aceitaram. Eu procurei minha família, eles não me aceitaram. Eu procurei meus amigos do passado para tentar ajudá-los a entender Jesus, eles não me aceitaram. O que eu faço com esse monte de gente que não me ajuda, que não me aceita, que me apedreja? E Abigail usa o terceiro verbo no imperativo. Perdoa. Gente, o perdão é o segundo ensinamento mais abundante do Evangelho. Depois do amor, Jesus repete mais vezes a necessidade que a gente tem de perdoar. Perdoar os outros e aí também perdoar a nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós ficamos magoados. E aí é orgulho em relação ao mal que os outros nos fizeram. Ou culpados. E é orgulho em relação ao mal que nós fazemos, porque nós temos uma autoimagem de que nós não somos capazes de fazer o mal. E nós ainda somos. Nós ainda estamos aqui internados nesse planeta de provas e expiações danado, cheio de desafios. E aí nessa ideia da proposta de Abigail tem um passo interessante. Muitas pessoas que começam a jornada da transformação, elas querem que os outros reconheçam logo. E olha lá, o fulano agora não é mais o perseguidor, vamos abraçá-lo, vamos botar ele no trabalho? Não. Nós queremos que as pessoas mudem antes de nós mudarmos, ou que elas mudem para nós mudarmos mais confortavelmente. Está errado. Nós é que temos que fazer a mudança primeiro, o sentido é que é outro. A mudança tem que vir antes, para depois vir o reconhecimento, para depois. Então, nós é que devemos perdoar, nós é que devemos acolher e nós é que devemos nos auto-perdoar. Porque já imaginaram? Saulo levou Estevão à morte. Claro que em vários textos, num texto específico, ele fala que tem um espinho na carne, para que ele não se sinta vaidoso, para que ele não se sinta, superior. Muita gente associa esse espinho na carne à sexualidade não realizada, porque ele não conseguiu se casar com Abigail, então está no texto, e aparece como solteirão inveterado lá no livro Atos dos Apóstolos. Então muita gente acha que ele fala de sexo, mas pode não ser. Pode ser a culpa. Aquela sensação de que assim, puxa, eu cometi tantos erros. Então qual é a solução para a culpa, gente, se não o auto-perdão? E ele faz. Faz devagarinho, faz reconhecendo que ainda é inferior, mas ele faz. Porque ele não paralisou. Ele não ficou parecendo, eu mandei matar Estevão. Eu sou um infeliz. Como eu sou errado, Jesus, eu reconheço que você é o nosso mestre e salvador, mas eu mandei matar Estevão, então não posso fazer nada. Não. Ele assim, apesar de eu ter mandado matar Estevão, apesar de eu ter perseguido, agora que eu sei que eu estava errado, eu vou fazer a coisa certa. A gente faz isso. A gente toma coragem de fazer a coisa certa quando descobriu que estava fazendo a coisa errada. Pois é. Não faz. E aí vem uma questão interessante. Eu até dei uma pulada, uma invertida aqui, mas o quarto momento também é esse. Tantas lutas, tantos desafios, e aí Saulo pensa assim, mas a gente desanima, é cansativo evoluir. E aí Abigail diz assim, espera. Espera não do verbo de esperar, ficar sentado deixando o tempo passar, mas de esperançar, como diz o Mário Sérgio Cortella. A esperança é ativa, a espera é estacionária, é estática. Então, ama, trabalha, espera, perdoa. É o lema de Abigail. Esperar na esperança de que nós vamos ser capazes de mudar. Esperar na certeza de que só depende de nós. Esperança. Tudo o que nós precisamos para continuar. Se a doutrina espírita não trouxesse para nós esperança, ela não seria o Consolador. Olha a quarta parte do Livro dos Espíritos. Como é que ela se chama mesmo? Das esperanças e consolações. Tem que vir esperança na frente da consolação. Porque se a gente não tiver esperança, a gente não se consola. E aí nós ficamos esperando essas transformações dos outros para nós nos transformarmos. A proposta do lema de Abigail, ama, trabalha, espera e perdoa, é de que nós façamos a transformação independente da transformação dos outros. E aí a gente pensa assim, Saulo aplicou o lema de Abigail e foi e alcançou Paulo. E chegou a ser Paulo. Está aí a história colocada, que fica para nós, tanto aqui no livro, que eu recomendo muito que vocês leiam, que a gente estude até, quanto na nossa vida. Vale lembrar, se eu fizer esforço de transformação, vai dar certo. Aí vem a pergunta. Funcionou para Saulo. Ele aplicou o lema de Abigail e ele se fez Paulo. Será que funciona para nós? Será que amando, eu vou entender melhor essa proposta de Jesus à luz da doutrina espírita? Vamos. E é preciso amar intensamente para crescer, para progredir. Mas aí cuidado, Amar sabendo amar. A doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada.
Então, o nosso amor não pode ser um amor cego. Se a fé não é cega, o amor também não pode ser. Então, o nosso amor tem que ser um amor lúcido, um amor que, inclusive, é capaz de reconhecer que as pessoas que nós amamos, que as pessoas que nós queremos bem, têm falhas e que essas falhas precisam ser corrigidas. O amor que os outros devem ter por nós, de reconhecer as nossas falhas e fazer que a gente corrija as falhas que nós temos. Então, amar serve para nós. Ah, eu trabalhar, serve? Oxi! Pensa bem como seria monótono a nossa vida só assistindo palestra, só participando de live, só vendo vídeo aí no YouTube. A gente acabou de ver aqui um roteiro enorme de transformação, mas se a gente não for lá para fora para aplicar, para trabalhar, para realizar, não tem transformação, não. E aí é preciso ter esperança, né? Porque, ó, só, já estamos aqui, alguns de nós, na segunda metade da existência, vamos colocar assim, né? Na segunda metade da existência, aquela que é do meio para o fim, que a gente é do começo para o meio, tudo são flores, tudo é alegria, tudo é vigor. Do começo para o fim a coisa começa a ficar mais complicada. Do meio para o fim a coisa começa a ficar mais complicada, não é verdade? Então, nós que já estamos algumas vezes nessa fase do meio para o fim da existência, temos que ter esperança, porque coisas que nós vamos começar a conquistar agora, nessa jornada, século XXI, talvez a gente só aplique no século XXV, quando reencarnar já mais amadurecido, já mais transformado. Então é lógico que nós precisamos ter esperança. Capítulo, né, a quarta parte do Livro dos Espíritos, as esperanças e consolações só tem 2 capítulos. Penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. Ou seja, de um jeito ou de outro, Kardec vai analisar a questão do sofrimento e do progresso. E a vida não vai nos poupar dos nossos desafios. A vida, o fato de nós abraçarmos a doutrina espírita, abraçarmos o ideal de Jesus, não remove as provas que nós temos que passar devido à nossa inferioridade, devido à necessidade de mostrar que aprendemos. Então os desafios da vida vão vir, os embates vão vir, as deserções vão acontecer, e aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter esperança de que vai conseguir, de que vai ser melhor, e agir. Esperança ativa, espera estática, estacionária, estagnante, não é esperar do verbo esperar. Né? Não é espera do verbo esperar, é espera do verbo esperançar, né? Melhor dizendo assim. Então é uma coisa mais ativa, uma coisa que fortalece para a gente poder conquistar. E aí, diante das deserções, diante dos embates, diante das dores, diante dos efeitos dos vícios dos outros, perdão para eles. E diante dos nossos vícios, perdão para nós. O alto perdão, para que a gente possa trabalhar bastante, progredir bastante, vencer ao longo de jornadas. Não estou dizendo que tem que ser nessa encarnação. A gente não tem que ter a pretensão de, nessa encarnação, chegar na condição do Paulo. Mas um dia nós vamos chegar. Se nós trabalharmos para isso, se nós fizermos o esforço necessário para isso, nós vamos chegar à condição Paulo da vida. Ao ponto de a gente dizer assim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque as nossas ações serão todas do bem. Porque as nossas ações serão todas de amor. Então, o roteiro de Abigail, que serviu para Saulo caminhar para Paulo, serve para Maurício chegar a uma outra condição, serve para você, minha amiga, serve para Ana, serve para Maria, serve para o João, serve para o Pedro, para qualquer um que esteja assistindo, que esteja nos ouvindo, nos vendo, que esteja estudando esse livro. O lema de Abigail, ama, trabalha, espera de esperançar e perdoa, serve para impulsionar a nossa evolução e ficar menos cansativa. Lembra? Eu estou cansado de evoluir. Não. Quem ama, trabalha, espera e perdoa, não se cansa de evoluir. Foi o que o servidor Tecelão de Tarso mostrou para nós. E eu espero que essas reflexões toquem você, como me tocaram. Preparar esse estudo, ainda mais que Paulo de Tarso é o patrono aqui da nossa casa, do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Seropédica, me fez sentir muito feliz. Como eu estava buscando um momento, uma situação para poder trabalhar esse tema do lema de Abigail numa palestra. Fiz no dia do aniversário de 32 anos do nosso Paulo de Tarso, aqui do nosso Centro Espírita. E estou trazendo para vocês aqui agora, gravada no estúdio, para que a gente possa fazer essas reflexões por mais tempo, para que qualquer outras pessoas, até de longe daqui de Seropédica, possam entender que ama, trabalha, espera de esperançar e perdoa é um lema bom para o nosso progresso. Para que nós encontremos felicidade, para que nós encontremos equilíbrio, para que nós não venhamos até aquela queixa de eu estou cansado de tentar evoluir. Não se canse de tentar evoluir. Evoluir sempre vai fazer bem, evoluir sempre vai trazer ânimo. Então jamais se canse de evoluir.
porque a vida sorri para nós quando nós trabalhamos pela vida. Muita paz, muito obrigado pela atenção e nós nos vemos nos próximos estudos.